Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Amados, cremos estarmos chegando ao final dessa pandemia. Mas devemos continuar orando, suplicando a Deus para que Ele continue operando e diminua totalmente e extermine totalmente este vírus que tem dizimado tantas famílias, tantas pessoas. Mais um dia para nós enfrentarmos, mais um dia Ele nos concedeu para dizermos o quanto somos gratos por Ele ter dado o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Sim, por cada um de nós. E Ele veio porque Ele nos fez homem. E do homem Ele fez a mulher. E nós não resistimos às tentações, como nos nossos dias. A tentação agora é bem maior, porque ela tornou-se praticamente dentro do nosso lar. As televisões, as rádios, com exceções, é claro, não pregam outra coisa a não ser a prostituição e o que não é bom para a família. Existem programas maravilhosos. Você possa dizer, nós podemos escolher o programa que nós queremos. Podemos sim, mas nem sempre estamos em casa e nem sempre os pais têm os devidos cuidados de orientar seus filhos. E isso é que leva muitos ao caminho da perdição, ao caminho que não é bom para o homem e que Deus se entristece. Vamos orar. Vamos suplicar a Ele para que mude e transforme novamente as nossas mentes, os nossos corações, para que façamos aquilo para o qual nós fomos criados por Ele. Já disse, repito, ninguém nasce para não ser cristão fiel a Deus. Mas os crentes não se divertem. Os crentes são tristes. Certa feita na nossa igreja, porque a gente na nossa igreja não aceita esse oba-oba dessas igrejas modernas, né? Que é o verdadeiro oba-oba. Nós não aceitamos. A nossa igreja é secular. A nossa igreja é primitiva. A nossa igreja é conservadora. E não aceitamos nos cultos, nos louvores, músicas com determinadas tonalidades que não são. E a gente sente em nossos corações que realmente aqueles que assim procedem, transformando tudo aquilo em letras lindas, poesias lindas, mas o seu conteúdo é pecaminoso, é danoso à personalidade, à moral e à sociedade. Por isso nós não aceitamos muitas músicas modernas, lindas, maravilhosas, abençoadas. Nós temos, mas aí a pessoa diz, mas o cara era sanfoneiro, se converteu, ele pode tocar forró com hino? Meu amado, Deus nos deu as tonalidades dos tons pelos quais Ele quer ser louvado. O sanfoneiro,
Do jeito que ele aprendeu a tocar a sanfona e as músicas mundanas, naquele ritmo, e faz também, cria poesias lindas, ele pode também reaprender a tocar dentro dos ritmos citados na palavra de Deus. Nós não temos nada contra ninguém. Nós não protestamos contra nada. Nós apenas queremos que haja uma autoanálise daquilo que é ser cristão. Nós não buscamos grandeza, nós não buscamos poder, nós não buscamos ser conhecido, mas nós buscamos e pregamos a verdade e a vida eterna. Esta é a função da Igreja de Deus. E a nossa Igreja Batista, Proclamai, é uma igreja conservadora que busca, na verdade, única e exclusivamente na verdade, pregar o Evangelho com clareza, com pureza, com a verdade de Deus, que não falha, não mente, mas em todos os seus sentidos e direções há só um caminho, estreito e espinhoso, que nos leva à salvação. É muito difícil ser cristão, não é fácil. É muitíssimo difícil. Mas nós lutamos para chegarmos lá. Nós lutamos porque as nossas forças não vêm de nós, mas vêm do poder do Espírito de Deus que está em nossos corações e que dirige as nossas vidas. Eu irei citar alguns versículos aqui, confirmando o que estou lhes dizendo. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, há uma transformação. Há uma transformação espiritual, moral e até física. Quando nós caminhamos pelas ruas, nós caminhamos protegidos. Protegidos por algo que não é de Deus. Isto é, se ao nascermos e crescermos e não tomarmos a decisão que deveríamos ter tomado desde a nossa adolescência, estamos seguindo por aquele caminho que o Senhor diz para nós na sua palavra. 2 caminhos. O primeiro, largo e espaçoso, que leva à perdição. E o outro, estreito e espinhoso, que nos leva à salvação. Tudo que é de bom para nós é difícil, não é fácil. Mas veja as facilidades que o caminho largo e espaçoso oferece para a perdição. Você adolescente, você que está se formando, você que está realmente na idade de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual, social, vejam isso, as facilidades. Dificilmente lhe convidam para almoçar em casa. Muito difícil. Mas se um cristão lhe convidar, para onde ele vai lhe convidar? Primeiro, ele lhe convida para a igreja e depois para almoçar. Vamos fazer um lanche ali. Ele não lhe convida para outro caminho. Mas um amigo qualquer, o seu primeiro contato, a sua amizade, vamos tomar uma bebida, vamos nos embriagar, vamos para lugares que não deveriam ir. Por acaso isto é mentira? É verdade. E a igreja conservadora não aceita isto. O cristão é diferente do crente. O cristão é aquele que segue copiosamente a palavra da verdade e procede como tal. Quando nós aceitamos Jesus Cristo
como nosso único e suficiente Salvador, aquelas coisas, desculpe, que nos acompanhavam, deixam de ser. Quando nós levantamos a mão e dizemos, Senhor Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Toma posse da minha vida, dirige-me agora, Senhor. Há uma guerra espiritual, há uma batalha entre o Espírito Santo de Deus e o espírito do mal. Essa batalha é ferrenha. E então o Espírito de Deus expulsa aquele coisa que está dentro de nós, em nossos corações, e passa a fazer morada. Ao nosso redor tem uma porção de coisinhas que também são expulsas. E agora, anjos. Não é um anjo só. São anjos que caminham nos guardando, além da proteção do Espírito Santo que lidera a nossa vida e tudo aquilo que devemos fazer. Portanto, há essa grande diferença. Nosso Senhor e Salvador é uma conquista para a vida eterna. Somos mundanos, pecadores, mas por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, podemos conquistar muitas coisas com alegria, felicidade, vitória e vida eterna. Oh, meu amado, como nós oramos por você que ainda não tem esse Cristo. Lamento dizer para você que tenha cuidado. Que igreja é que eu vou frequentar? Tenha cuidado. Porque há igrejas que pregam um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia não quer o que você tem. Ele quer você, seu espírito, a sua alma. E tudo mais nos será acrescentado segundo a nossa comunhão com Ele. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, nos diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe por quê, meu amigo? Porque o seu corpo se torna, com a aceitação de Jesus Cristo, a cidade morada de Deus. Nós agora somos diferentes. Não somos iguais. Nós agora deixamos de ser trevas e passamos a ser luz. Luz resplandecente. Por que tantos procuram fazer mal aos verdadeiros cristãos? Porque eles ficam encandeados, eles ficam aquecidos, eles ficam com calor, ficam com inveja, ficam com tudo que é do outro lado, porque não tem o poder, porque não tem a vitória, porque não tem alegria, porque a sua alegria é passageira. E a alegria do cristão, ela é eterna. Meu amado, ser cristão não é ser qualquer coisa. Ser cristão é ser diferente. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vos tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer o quê? Que nós também venceremos através do poder que Ele nos dá, no Espírito que em nós está. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá palavras. Não há um outro. Não há um outro nome, meu irmão, que tem esse poder. Observe bem. Vocês terão aflições, as perseguições que líderes religiosos fazem contra a igreja primitiva, como a igreja conservadora, e se aproveitam do seu poder financeiro, do seu poder
social para condenar? Para que as suas vantagens materiais, só materiais, não lhe oferecem realmente a cruz para você carregar. Jesus deixou tudo que era riqueza, tudo que era poder, tornou-se homem. E como homem, ele fez parte do mundo em que nós estamos vivendo, mas não se contaminou. E depois que nós aceitamos a ele como nosso Salvador, a nossa luta é contra o pecado, para que nós não percamos a nossa salvação. Essa luta é constante, meu irmão. Essa luta, enquanto nós estivermos vivos, enquanto o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos enfrentando. Mas nós temos. Eu venci o mundo. E vocês também serão vencedores. Em Isaías 41:10 ele diz: por isso, não tema, pois eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. É maravilhoso. É bênção nos céus. Essa semana passada, eu estive à porta da morte. E eu disse para ele: Senhor, eu te peço para viver como viveu minha mãe, que morreu com 92 anos pelo erro médico, como minha avó, que morreu com 105 anos, consciente, conversando, não tinha um cabelo branco. Eu já tenho, estou com 84. Dai-me um tempo de vida consciente como minha avó, como minha mãe, para que eu pregue mais e mais este Evangelho santo, puro, mesmo, Senhor, através das perseguições, porque Tu és a minha força, Tu és o meu escudo, Tu és a minha espada, e a Tua palavra, Senhor, é o meu caminho. A Tua luz, Senhor, ilumina os meus passos, e eu sigo, Senhor. Também na semana passada, antes de eu sentir este infarto, um senhor ligou para mim. Vem cá, nós temos uma rádio aqui de alto-falantes. E esse senhor ligou para mim e disse: olha, você tem que fechar esta rádio ou reduzir ao máximo, porque você está entrando em minha casa sem minha permissão. Nós estamos há 21 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo através desses 4 cornetas. E muita gente, nós passamos 15 dias quebrado, e muita gente ligava, né? Cadê a rádio? Cadê a rádio? A rádio é muito boa. Muitas pessoas, até não cristãos, que depois se converteram e outros ainda não se converteram, mas que aceitam porque sabem que nós somos verdadeiros. Nós não queremos nada para nós. A nossa rádio, quando faz propaganda, as propagandas são de alimentos. E esses alimentos serão doados a alguém. E este alguém, a responsabilidade é de ir agradecer ao doador, e não a nós. Essa é a emissora que nós já fomos FM. Mas um amigo veio pregar e pregou sobre o sacrifício humano que não é mais necessário. Num dia de uma santa, que é a padroeira do nosso estado. E ele viu várias pessoas subindo de tijolo na cabeça, subindo de joelho. Depois viu na televisão os senhores subindo uma barreira, uma ladeira, um monte, com chicotes se machucando. E ele, baseado biblicamente, veio provar que tudo aquilo não é mais necessário. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. E por ele nós estamos restaurados. E recebemos pelo seu sangue derramado o direito de sermos chamados filhos, não amigos. Filhos de Deus. Abraão
foi considerado amigo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Está vendo a diferença? Então precisamos que você entenda. Por que é que nós citamos os textos bíblicos? Por que é que os outros, quando fazem as suas mensagens, evitam? Porque as nossas mensagens aqui são todas baseadas na Bíblia Católica. Nós fazemos questão de ir para a Bíblia Católica, nos livros que a Bíblia oficial mundialmente conhecida é usada, com 66 livros e não 72. Então, meus amigos, nós pregamos a verdade única e exclusivamente a verdade, e esta verdade é que nos liberta e nos dá poder para vencer as tentações, porque nós não perseguimos ninguém, nós não somos contra ninguém, nós pregamos a palavra verdadeira de Deus. Todas as religiões do mundo, você procurando, você vai encontrar um versículo. Às vezes até um capítulo inteiro em que é baseada aquela doutrina, aquela religião. Mas não é só isso a palavra de Deus. Nós temos que seguir do princípio ao fim. Do início ao fim da palavra de Deus. E principalmente depois, já agora, no Novo Testamento. É preciso entender, compreender e reconhecer que deste mundo nós não levaremos nada. Tudo que nós produzimos, tudo que nós adquirimos, um dia deixaremos. Até brigas. Você tem ouvido as notícias? Filho de fulano, que era uma pessoa notável, uma pessoa nacionalmente famosa, conhecida, morreu, e os filhos se degladiaram pela riqueza, pelo poder, pela fama, e até se mataram. Não é nenhum nem dois casos. Constantemente isso está a acontecer. Mas quando nós vivemos com Cristo, o que nós fizemos aqui para o trabalho dele, para a sua glória, nós levaremos conosco. É maravilhoso, meu irmão, servir a Cristo. Meu amigo, você está perdendo tempo. Venha para Jesus. Ele lhe ama, Ele lhe chama, Ele lhe convida para ter morada no céu. Vou repetir. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Por que controlar o espírito? Porque o espírito domina a carne e a alma. Isso nos leva, nos induz constantemente para o pecado. Então nós temos que dominá-lo no conhecimento e deixar que o Espírito, não carnal, mas agora o Espírito Santo dirija as nossas vidas para que nós tenhamos força para vencermos. A tentação é muito grande. A tentação é muito grande. E ainda diz mais, ele diz, olha, eu disse essas coisas para que em mim tenham paz, tenham força, tenham poder, né? Ainda diz, pois sou seu Deus, eu fortalecerei e ajudarei, eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa. É garantia absoluta, meu irmão. É confiar, é acreditar, é crer, somente isso. A salvação vem pela fé, a fé em Jesus Cristo. Em Provérbios 11:30 diz assim, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Ontem, na mensagem, eu pedi, se você sentir o desejo de aceitar esse Cristo que nós pregamos, ligue para nós, dê-nos o seu nome para que nós possamos orar para você. Porque nós já oramos sem lhe conhecer, sem lhe ver, sem saber nem quem é, onde é que você mora. Nós já oramos para que o Espírito de Deus tire você do lugar que você está, que não é o lugar que Deus preparou para você, e venha fazer parte deste exército de Deus. Você é muito importante para Deus e para nós. Em Filipenses
4:13. Aliás, vamos ler antes Apocalipse. Apocalipse 6:2 diz: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e cavalgava, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer Jesus Cristo. Isso é a batalha final, né? Quando o Senhor Jesus vier, haverá a batalha de Armagedon. Nós estamos preparando esse estudo para que você saiba realmente qual o nosso destino após a morte. Agora em Isaías 41. Mas vamos logo em João 16:33. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Isaías 41:10 diz: por isso não temas, pois estou com você. Já foi lido? Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio para receber os galardões nos céus. Deus Todo-Poderoso te ama. Um dia também eu vivia no mundo. Eu vivia de amigos. Eu tinha muitos amigos. Eu viajava muito. Trabalhava em navios. E nós viajávamos, fizemos uma viagem pelo exterior. Conhecemos vários países. E aquelas mulheres lindas vinham e nos convidava para ir para a casa delas. E muitos iam. Havia apenas 5 no navio, que não iam. Iam procurar as igrejas. Era muito interessante. Muito. E nós chegávamos na igreja, todos vinham falar conosco. Falavam e nós não entendíamos nada. Então, o nosso entendimento era através de gestos. Nós não falávamos nenhum idioma. E pelos gestos, a gente ia tomando assento naquela igreja e participando espiritualmente. Quando o pastor pregava, a gente só entendia o som, o significado, nada. E desde que de repente apareceu um brasileiro, sentou do nosso lado e começou a traduzir. Era interessante. Nos louvores, aí sim, nós participávamos pela música. A música nós sabíamos a letra. E eles cantando no idioma deles e nós cantando no nosso idioma, no português. Era muito interessante, meu amado. Muito interessante. E a espiritualidade pairava em cada um de nós. A nossa comunhão tornou-se invejada por muitos. E perseguidos fomos. A começar pelo capelão do navio. Capelão, nós procuramos fundar um culto de oração após o jantar, porque o jantar começava de 6 horas, e nós jantávamos e tínhamos folga, né? Após o jantar. E nós nos reuníamos ali, na capela do navio,